tribunal, no grande trono branco, será que vai haver crente neste julgamento? Começo esse vídeo dizendo que há 3 julgamentos principais que ainda são futuros. Enquanto o tribunal de Cristo, note, não o trono branco, o tribunal de Cristo será estabelecido no céu, momento em que será avaliado o que cada salvo, cada crente fez para o seu Senhor enquanto esteve aqui na terra, o julgamento das nações vivas terá lugar na terra. Note, já falamos de 2 julgamentos, o tribunal de Cristo e o julgamento das nações. O tribunal de Cristo, que envolve somente os salvos, terá lugar logo após o arrebatamento e mesmo talvez antes de entrar no céu. Isto está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Já o julgamento das nações vivas terá lugar quando Cristo vem para reinar 7 anos após o arrebatamento. Você pode ler sobre isto Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 46. Depois do milênio, temos o juízo do grande trono branco. Tem sido sugerido que este julgamento dos ímpios mortos ocorrerá no espaço, pois lemos, de cuja presença a terra e o céu fugiram, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Não devemos confundir esses julgamentos, pois eles são em ocasiões diferentes e para pessoas diferentes. No tribunal de Cristo, todos os presentes neste tribunal, nos ares, no céu, ou antes de entrar no céu, são salvos. No caso do julgamento das nações vivas, algumas que é descritas lá em Mateus como as ovelhas são salvas. E tem os bodes não salvos. Eles serão lançados no lago de fogo naquela ocasião. No entanto, no grande trono branco, nenhum presente, nenhuma pessoa que está ali é salva, foi salva. O Senhor Jesus falou de 2 ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versículo 29. Diz o apóstolo João, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. A primeira ressurreição, embora ocorra em 2 fases, será ou terá removido das sepulturas da terra os remidos da era da igreja, os santos do Antigo Testamento e os mortos martirizados do período da tribulação. Então lemos, mas os outros mortos, ou seja, os mortos não salvos, não reviveram ou não ressuscitaram, até que os 1000 anos se completassem. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Aqueles deixados na sepultura para a segunda ressurreição são os ímpios que morreram desde o início da história até o julgamento pelo fogo do céu que terá destruído o exército rebelde de Satanás, em Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Qualquer um que tenha morrido sob julgamento durante a era do milênio será incluído depois na ressurreição para o grande trono branco. Não haverá morte para os salvos na terra durante o milênio. No entanto, a morte não será totalmente abolida durante o reinado de Cristo. Será excepcional, mas existirá como instrumento de julgamento para os ímpios daqueles dias. Quem morrer de 100 anos naqueles dias do milênio será apenas um jovem, e mesmo assim, quem morrer com tal idade será um pecador sob alguma maldição expressa. Nós temos isso em Isaías capítulo 65, versículo 20. O uso da expressão todo aquele que nós encontramos em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, não sugere a presença de outra classe cujos nomes estão escritos no livro da vida. A frase inteira seria todo aquele que não foi achado escrito é descritivo de uma classe, provando que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, o nome deles poderia estar ali, mas o pecador rejeitou o evangelho, portanto, não há evidência de vida, nunca houve evidência de vida no nome daquela pessoa, na vida daquela pessoa, evidência de vida eterna. Ele teve vida só para esta vida, só para o presente,
comer, beber, casar e dar-se em casamento, mas foi só para isto. Não houve lugar para Deus em todos os dias em que viveu aqui. No grande trono branco, isto será revelado perante os seus olhos, será apresentado a ele, de maneira que fique claro, a sua condenação é justa para o lago de fogo. O Senhor Jesus disse uma certa vez: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isto está em João, está registrado em João o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Tenho certeza de que você está interessado nas palavras de muitos grandes homens e mulheres de nosso tempo. Presidentes, estadistas, executivos, reis, todos tiveram coisas interessantes e convincentes para nos dizer, mensagens para nós que podem afetar nosso pensamento e até mesmo mudar nossas vidas. Considere a pessoa que falou as palavras que começamos este vídeo, pois ele disse: verdadeiramente, verdadeiramente. Ele não é um político, CEO ou professor. Ele não era um presidente, almirante ou general, mas a pessoa mais poderosa que este mundo já viu. O Senhor Jesus Cristo, Deus manifestado em carne, o Filho de Deus que veio do céu. Ele diz: eu vos digo. Pode ser mais direto, mais profundo do que isto? Esta é uma mensagem que afeta não apenas sua vida aqui na Terra, mas também seu destino na eternidade. Então, pare e ouça o que esta grande pessoa tem a dizer. Tem a dizer a você. Esquece dos outros. Aqui está algo em que se pode confiar por causa de quem de quem essa pessoa é. O que então ele diz? Ele diz: aquele que ouve e crê naquele que me enviou. Em outras palavras, aquele que ouve e crê em mim, e na minha palavra tem a vida eterna. Ouvir, acreditar ou crer e ter. O que poderia ser mais simples? Você ouviu e ouve a palavra, a sua palavra. Possivelmente já ouviu a sua palavra e tem ouvido na escola dominical, ou lendo a Bíblia, ou de outra maneira. Ou talvez tenha ouvido neste vídeo pela primeira vez. Qual tem sido a sua resposta a Ele, a Jesus Cristo e a sua palavra? Incredulidade? Adiar? Desconsiderar? Você está disposto hoje a descansar nele por toda a eternidade? Você está disposto a descansar apenas em sua palavra? Isso é tudo o que ele pede de você para possuir a vida eterna. O versículo usa a palavra condenação. Diz-nos que já estamos condenados por causa da incredulidade. Nossos pecados, pois nascemos pecadores, significam condenação eterna, uma distância entre Deus e nós por toda a eternidade. Venha um momento comigo e ficaremos no sopé de uma colina nos arredores de Jerusalém, num monte chamado a Caveira. É uma visão sombria e terrível. Lá estavam 3 homens, então eles estão pendurados em cruzes, e o do meio é o mais maltratado do que os outros e usa uma coroa de espinhos, quase irreconhecível como homem. O Filho de Deus está sendo punido, é ele no meio. Ele está levando a condenação, sendo punido por Deus pelos pecados dos outros, não os seus, pois ele não tinha pecado. Levando a condenação pelos meus pecados, que eu deveria ter levado por toda a eternidade, ser condenado no inferno. Deus está, ou então descarregou sobre ele naquele momento o juízo que cabia a mim, a minha iniquidade, meu pecado. Quando eu estava buscando a salvação, tudo o que Deus me pediu para fazer foi descansar na obra da cruz. Seu filho foi punido por meus pecados.
eu vi, pelos olhos da fé, que o Senhor Jesus, na cruz, carregou minha condenação. Ele suportou a sentença que era minha. Ele ficou no meu lugar. Ele tomou meu lugar. Esta é a verdade que liberta os pecadores. Sua palavra, a palavra do Senhor, para você é: creia em mim, confie sua alma a Ele. Você não será mais condenado. É o que Ele está dizendo. Você terá passado da morte eterna para a vida eterna. Que simples ato de fé que tem um impacto tão dramático em seu destino eterno. Você passará da morte, do inferno, para a vida eterna no céu com aquele que carregou seus pecados na cruz. Agora mesmo, permita que seus pensamentos vão para o Calvário. Veja que ele morreu por você e creia na sua palavra que diz a você: tem a vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você acredita nisto? Ele diz que aqueles que creem na palavra de Deus têm a vida eterna. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz: pelas suas pisaduras, é uma profecia sobre a morte de Cristo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Na língua original, no hebraico, nós somos, torna-se nós fomos. Você consegue ver isto? É pela fé nele que você pode ser curado pelas suas pisaduras. Ouça a sua palavra e creia e tenha a vida eterna. Deus não pede mais do que isto. Como um pecador arrependido, desejoso desta salvação, porque ninguém vai ser salvo se não quer largar os seus pecados e ter uma nova vida, Deus pede que você creia no seu Filho. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas todo aquele que faz, o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Portanto, você que me ouve, quer ser salvo? Quer fugir da condenação eterna? Quer estar junto de Deus na eternidade? A Bíblia aponta só um meio de salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Este versículo está em Atos capítulo 16, versículo 31, e os outros versículos que eu citei estão em João, capítulo 3, do versículo 16 ao 21, Atos capítulo 4, versículo 12, e Efésios capítulo 2, do versículo 8 a 9.